Então vamos lá, pessoal. A gente sempre agradece muito a Deus, né, a Jesus, a espiritualidade do nosso cantinho, a nossa Mãe Santíssima, por esses nossos encontros de estudos, né, onde a gente vai aprendendo junto, a pensar sobre a vida espiritual, a refletir sobre as nossas próprias vidas, agariando energia, né, para que a gente possa superar as nossas imperfeições e sair mais polidinho, vamos chamar assim, mais iluminado, né? Quando nós deixarmos aqui a experiência na carne. E com esse sentimento de gratidão, vamos unir as nossas mentes, vamos dar aquela respirada funda, né? Deixar que a paz tome conta dos nossos corações, vamos levar a nossa mente lá para a sala 1 do nosso cantinho, onde a gente deposita, né? Aquilo que nós trazemos de melhor. O Genivaldo sempre gosta de imaginar um buquê de rosas, né, para representar esse carinho, né, que a gente se dedica ao nosso cantinho, e com um belo laço, né, que é a oração que o nosso mestre querido nos ensinou, que assim diz: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que Deus abençoe essas horas de estudos e que a gente possa sair, ao final, mais fortalecido, mais energizado e mais confiante para os desafios do nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. É contigo, Genivaldo. Os cachorros aqui resolveram fazer um debate. Deixa eu liberar aqui, senão eu não consigo. A Cláudia vai lendo, a gente vai comentando, pode ser? Sim. Pode ser. Pode começar? Por favor. Mas por que? Perguntou ela, estremecendo ligeiramente. Porque lá encontraremos nossos amigos mais eminentes e desejo valer-me da oportunidade para apresentar-te indiretamente a todos eles. Não haveria um meio de me poupares a esse espetáculo? Insistiu timidamente. A morte de meu pai no suplício, diante da soldadesca brutal, jamais me saiu da mente. Saulo não dissimulou a contrariedade e respondeu: porventura não estarás compreendendo? O caso de Estevão é muito diferente. Trata-se de um homem sem significação para nós outros, que se arvorou em reformador sedicioso e insolente. Sua personalidade representa, de fato, a continuidade do desrespeito e do insulto à lei de Moisés, iniciados em movimento de vastas proporções por um carpinteiro alucinado de Nazaré. Achas, então, que se não deve punir o ladrão que assalta uma residência? Não merecerão castigos que blasfemam no santuário do Eterno? A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse... Só um minutinho que entrou uma... A jovem, compreendendo que desagradaria ao noivo se lhe demonstrasse divergência de opinião, acrescentou:
Vejo que tens muita razão. Não devo discutir os teus conceitos sábios e justos. Aliás, tenho mesmo a intenção de conquistar a amizade dos teus amigos do Sinédrio, pois não perco a esperança de sua proteção para o caso de Gesiel, logo que se ofereça uma oportunidade para novas pesquisas na Acaia. Mas, ouve, Saulo, se permitires, irei quando a cerimônia estiver a findar. Está dito? Notando a boa vontade conciliatória, o moço tarcense abriu o semblante num belo sorriso de satisfação. Sim, ficamos de acordo. Espero, porém, que assistas a tudo com serenidade, segura de que eu só poderia tomar encargos justos e decisões estimáveis no cumprimento do dever. É lamentável que o prisioneiro se haja mostrado recalcitrante, a ponto de me compelir a providências extremas. No entanto, podes crer que tudo fiz por evitar o derradeiro recurso. Empreguei todos os processos conciliatórios para dissuadi-lo de tão perigosas ilusões, mas sua conduta foi de tal modo irritante que toda transigência se tornou praticamente impossível. Trocaram-se ainda por longo tempo impressões afetuosas que a noite amiga guardava solicitamente sob o manto luminoso das estrelas. Eram juras cariciosas de um amor imortal ante a bênção de Deus, tomada como objeto mais alto de seus santificados pensamentos, projetos e esperanças de futuro. Era tarde quando Saulo se despediu, regressando a Jerusalém de alma feliz. Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã. Está entrando uma tela aqui, espera só um minutinho. Daí a dias, Abigail, em companhia do noivo e da irmã, demandou a cidade, cujo perfil interessante apresentava novos quadros para os seus olhos. A casa de Dalila, na mesma noite de sua chegada, encheu-se de amigos que iam levar à escolhida de Saulo a homenagem da sua admiração. E a jovem de Corinto a todos seduzia por seus dotes naturais, aliados à sólida e bem cuidada formação de espírito. Sua palavra, cheia de ternura, parecia distanciar-se profundamente das futilidades que caracterizavam a mocidade da época. Sabia aplicar os mais delicados conceitos no trato de todos os assuntos a que era convocada, tirando formosas ilações da lei e dos escritos sagrados, para definir a posição da mulher em face dos mais íntimos deveres na vida familiar. O doutor de Tarso sentia-se orgulhoso ao notar a admiração geral por causa de sua personalidade vibrante e carinhosa. Abigail, sintetizando seu maior ideal, enchia-lhe o coração de maravilhosas promessas. A surpresa dos amigos que o felicitavam com o olhar punha-lhe na alma ardente um júbilo novo. O dia seguinte rompeu claro e lindo, ao sol rútilo de Jerusalém. Saulo despediu-se da noiva amada por atender ainda cedo aos trabalhos do Sinédrio. Então, até logo no templo, disse carinhosamente.
no templo? Perguntou Dalila, admirada, abraçando-se a Abigail. Sim, explicou o solícito. Abigail irá assistir à parte final da punição de Silva. Mas como? Interrogou ainda a jovem senhora. Mulheres na cerimônia? A lapidação se dará nas proximidades do altar dos holocaustos e não nos átrios sagrados, esclarecido. A meu ver, não haverá impedimento de representações femininas, e ainda que isso constitua resolução de última hora, a critério dos sacerdotes, a medida não poderá atingir decisão pessoal de minha parte, e eu desejo que Abigail participe do meu primeiro triunfo na defesa dos nossos princípios soberanos. Só um minutinho, Cláudio. Só fazer um comentário aí. No Templo de Salomão, as mulheres não podiam entrar, né? Então, vamos imaginar uma igreja como a gente conhece hoje, porque os templos, de uma forma geral, eles copiam muito, né? O Templo de Salomão. Então, vamos pensar uma igreja que a gente conheça aí, né? Então, tem lá o altar, lá na ponta, onde o padre fica, onde fica o altar, onde faz a consagração da hóstia, do vinho. Lá era o Sancti Sanctorum, né? Era um espaço que só o sacerdote e os levitas podiam entrar, né? E havia uma última câmara onde ficava guardado a Arca da Aliança, onde só né, só o sacerdote que podia entrar, o sacerdote mor, né? E depois, como se fosse na igreja dos dias de hoje, do primeiro banco até o final, era destinado aos judeus, vamos dizer assim, normais, né? As mulheres, elas ficavam na parte direita, né, do fundo, cercadas por um cortinado. Então, elas não podiam ver, né, de perto. E os gentios ficavam no pátio dos gentios lá fora, né? Era assim que se distribuía. Então, o que ele está falando aí, e do lado de fora existia eles chamam de mar de bronze, né? E o altar dos sacrifícios, aonde fazia lá do lado de fora o churrasquinho dos cordeirinhos, daquilo que era levado ao sacrifício. E geralmente quando fazia a lapidação, se fazia lá fora, né? Porque a pessoa que estava sendo lapidada, ela estava imunda. Então, ela não poderia entrar dentro do templo. E também dentro do templo não podia verter sangue, né? Porque o sangue era considerado uma coisa imunda. Então, o suplício era feito lá fora, onde, inclusive, os gentios poderiam assistir, as mulheres também, né? Então, por isso que ele está explicando dessa forma aí, que a Abigail poderia participar por causa disso, tá? Por causa dessa disposição aí que eu estou explicando. Se alguém tiver alguma pergunta ou qualquer coisa, a gente vai, dentro do possível, né? O que a gente não souber também, a gente pesquisa. Uma das coisas que as mulheres não podiam participar, entrar no templo, é porque as mulheres sangram, né? Natural, é o ciclo, não é? Então, elas eram consideradas sempre impuras por conta disso. Aquela mulher que sofria da hemorragia contínua, né, que tocou as vestes do Cristo, Morrediça. Ela fez uma coisa assim inimaginável, né? Ela sim seria apedrejada, porque primeiro ela teve a audácia, né, de se aproximar onde estavam os homens. O Cristo geralmente ficava cercado dos apóstolos de homens, né? E mais uma coisa ainda, ela tocou as vestes de um homem, não é? Então, ela seria lapidada. O gesto de fé dela, de desprendimento, é inimaginável quando a gente considera as tradições aí e os ritualismos do judaísmo.
Não é só isso aí, Antônio. Ambas sorriram venturosas, observando-lhe as disposições excelentes. Em último recurso, Saulo, disse Abigail num gesto de tranquilidade e ternura, não deixes de oferecer ao condenado uma derradeira oportunidade para salvar-se da morte. Após 2 meses de cárcere, é possível que tenha refundido os sentimentos mais profundos. Pergunta-lhe, mais uma vez, se insiste em insultar a lei. O moço tarcense enviou-lhe um olhar satisfeito e reconhecido, jubiloso por verificar tanta grandeza de coração, e acentuou: assim farei. Nesse dia, desde muito cedo, o mais alto tribunal de Israel apresentava desusado movimento. A execução do pregador do caminho constituía objeto de largos comentários. Sobretudo, os fariseus faziam questão de todos os informes. Ninguém queria perder o angustioso espetáculo. A igreja modesta de Simão Pedro, entretanto, não ousou aproximar-se para qualquer indagação. Saulo, como perseguidor declarado e usando das prerrogativas da investidura legal, mandara anunciar que nenhum adepto do caminho poderia assistir à execução e efetivar-se num dos grandes pátios do santuário. Longas filas de soldados foram dispostas na grande praça para dispersar quaisquer grupos de mendigos que se formassem com intuitos desconhecidos. E, desde as primeiras horas da manhã, numerosos pedintes de Jerusalém eram corridos das imediações a golpes de chanfalho. Depois do meio-dia, autoridades e curiosos reuniam-se ávidos de sensação no recinto do Sinédrio, em abafado vozerio. Aguardava-se o sentenciado, que chegou finalmente cercado de escolta armada, como se fosse um malfeitor comum. Estevão apresentava-se bastante desfigurado, embora o semblante não traísse a peculiar serenidade, o passo tardio, o cansaço extremo, as equimoses das mãos e dos pés patenteavam os pesados tormentos físicos que lhe eram infligidos à sombra do calabouço. A barba crescida alterava-lhe o aspecto fisionômico. Todavia, os olhos tinham a mesma fulgurância de cristalina bondade. Em meio da curiosidade geral, Saulo de Tarso o encarou satisfeito. Estevão pagaria, afinal, as incompreensões e os insultos. No instante aprazado, o doutor inflexível fez a leitura do libelo. Antes, porém, de pronunciar a sentença última, fiel ao que prometera, mandou que os soldados empurrassem o condenado até a sua tribuna. Enfrentando o pregador do Evangelho sem qualquer expressão de piedade, interrogou com aspereza: estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro de Nazareno? Lembra-te que é a última oportunidade de conservares a vida. Tais palavras, pronunciadas mecanicamente, soaram de modo estranho aos ouvidos do moço de Corinto, que as recebeu na alma sensível e generosa,
como novos dardos de ironia. Não insulteis o Salvador, disse o arauto do Cristo com desassombro. Nada no mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória. Quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Mas uma torrente de impropérios cortava-lhe a palavra. Basta, apedrejemo-lo quanto antes. Morte ao imundo, abaixo o feiticeiro, blasfemo, caluniador. A gritaria tomava proporções assustadoras. Alguns fariseus mais irritados, burlando os guardas, aproximaram-se de Estevão, tentando arrastá-lo sem compaixão. Entretanto, ao primeiro puxão na gola rota, um pedaço da túnica rafada ficava-lhe nas mãos. Foi necessário a intervenção da força armada para que o moço de Corinto não fosse estraçalhado ali mesmo, pela multidão furiosa e delirante. Saulo, em altas vozes, ordenou a intervenção dos soldados. Queria a execução do discípulo do Evangelho, mas com todo o cerimonial previsto. Estevão tinha agora o rosto enrubescido, envergonhado. Seminu, foi auxiliado por um legionário romano a recompor os sobejos da veste em frangalhos, acima dos rins, para não ficar inteiramente nu. Com a mão trêmula pelos maus tratos recebidos, procurava limpar a saliva que os mais exaltados lhe haviam esputado em pleno rosto. Forte pancada no ombro causava-lhe intensa dor no braço todo. Compreendeu que lhe chegavam os últimos instantes de vida. A humilhação doía-lhe fundo, mas recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus no derradeiro transe. Em frente de Herodes Antipas, o Cristo sofrera dos israelitas idênticas ironias. Fora açoitado, ridicularizado, ferido. Quase nu, suportara todos os agravos sem uma queixa, sem uma expressão menos digna. Ele que amara os infelizes, que trabalhara por fundar uma doutrina de concórdia e de amor para todos os homens, que abençoara os mais desgraçados e os acolhera com carinho, recebera o galardão da cruz em suplícios imensuráveis. Estevão pensou: quem sou eu? E quem era o Cristo? Essa íntima interrogação propiciava-lhe certo consolo. Príncipe da paz fora arrastado pelas ruas de Jerusalém, sob o escárnio das maiores injúrias. E era o Messias esperado, o ungido de Deus. Porque, sendo ele homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento do testemunho? E, com o pranto a escorrer-lhe no rosto lacerado, escutava a voz cariciosa do mestre no coração. Todo aquele que desejar participar do meu reino, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga os meus passos. Era preciso negar-se para aceitar o sacrifício proveitoso. Ao fim de todos os martírios, deveria encontrar o amor glorioso de Jesus com a beleza da sua ternura imortal. Pregador humilhado e ferido, recordou um passado de trabalhos e esperanças. Parecia-lhe rever a infância saudosa, na qual o zelo materno lhe incutira os fundamentos da fé confortadora.
Depois, as nobres aspirações da mocidade, a dedicação paterna, o amor da irmãzinha que as circunstâncias do destino lhe haviam arrebatado. Ao pensar em Abigail, experimentou certa angústia no coração. Agora que deveria enfrentar a morte, desejava revê-la para as últimas recomendações. Relembrou a derradeira noite em que haviam perguntado tantas impressões de ternura, tantas promessas fraternais na lôbrega prisão de Corinto. Apesar dos movimentos renovadores da fé, de cujos trabalhos compartilhava ativamente em Jerusalém, jamais pudera esquecer o dever de procurá-la, fosse onde fosse. Enquanto em derredor se multiplicavam impropérios no turbilhão de gritos e ameaças devoltantes, o sentenciado chorava com suas recordações. Socorrendo-se das promessas do Cristo no Evangelho, experimentava brando alívio. A ideia de que a irmãzinha ficaria no mundo, entregue a Jesus, suavizava-lhe as angústias do coração. Mal não saíra de suas dolorosas reminiscências, ouviu a voz imperiosa de Saulo, dirigindo-se aos guardas: algemai-o novamente. Tudo está consumado. Sigamos para o átrio. O discípulo de Simão Pedro, estendendo os pulsos para receber as algemas, sofreu pancadas tão fortes de um soldado inescrupuloso que, dos pulsos feridos, começou a jorrar muito sangue. Estevão, porém, não fez o menor gesto de resistência. De quando em quando, levantava os olhos como se implorasse os recursos do céu para os seus minutos supremos. Não obstante, os apupos e as chagas que o dilaceravam, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Só um minutinho, Cláudio. Para a gente compreender um pouquinho, a gente fica pensando, nossa, mas por que o soldado romano, que afinal de contas ele não, para ele tanto fazia essas querelas religiosas, né? Eles não entravam nesse mérito da questão. Por que ele tomava partido e era tão bruto desse jeito, tão sanguinário desse jeito, né? O que eu sempre repito é que a Palestina, o Oriente, era a última fronteira do Império, né? Era um lugar assim... Quem ia lá como Pôncio Pilatos foi, assim como os legionários que foram para lá, eles eram menos, vamos dizer assim, reputados, né? Porque o legionário romano gabaritado, reputado, geralmente ele ficava nas legiões mais nobres, que lutavam lá nas fronteiras, né? Onde hoje é o Rio Reno, né? Contendo as tribos alemãs, ou ali no Danúbio, contendo as tribos ali que queriam dominar o Império, né? Ou ainda defendendo os Alpes, né? Que era o último bastião de defesa de Roma. Quem ia para esses lugares aí, geralmente ia de castigo, era o soldado assim, menos digno, né? Estava meio que em desgraça, podemos falar assim, né? Ou eram aqueles soldados indisciplinados, né? Soldados aí que foram tirados de prisões. Então, era uma escória, posso falar assim, né? Não tinha nenhum ponto de honra, nenhum ponto assim de... Porque mesmo o militar, ele tem um código, né, de honra. Então, aí a gente começa a entender, né? Por que esses caras eram tão brutos, eles eram tão assim... Eles eram a escória do que a gente pode pensar, de pior, né? A gente começa a compreender aí por que eles agiam dessa forma. E se vingavam nas pessoas desarmadas. Era tudo que Roma queria, né? Na hora de fazer a repressão,
eles se gabaritavam na repressão, né? A gente começa a compreender aí o quadro, né? Pode prosseguir, Cláudio. Vamos lá. Todos aqueles sofrimentos do cerimonial eram pelo Cristo. Aquela hora era a sua oportunidade divina. O mestre de Nazaré havia convocado seu coração, fiel ao público testemunho dos valores espirituais da sua gloriosa doutrina. Confiante e raciocinava, se o Messias aceitar a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? Seu coração, sempre ávido de dar testemunho ao Senhor, desde que lhe conhecera o evangelho de redenção, não deveria rejubilar-se com um ensejo de oferecer-lhe a própria vida? Entretanto, a ordem de caminhar arrancou dos mais elevados pensamentos. O generoso pregador do caminho hesitava nos passos cambaleantes, mas tinha sereno e firme o olhar, revelando desassombro nos derradeiros lances do testemunho. Naquelas primeiras horas da tarde, o sol de Jerusalém era um braseiro ardente. Não obstante o calor insuportável, a massa deslocou-se com profundo interesse. Tratava-se do primeiro processo concernente às atividades do caminho, após a morte do seu fundador. Destacando-se de todas as correntes judaicas ali presentes, em penhor de prestígio à lei de Moisés, os fariseus faziam grande alarde do feito, ladeando o condenado, faziam questão de atirar-lhe no rosto as mais pesadas injúrias. Ele, porém, embora evidenciasse profunda tristeza, caminhava seminu, sereno, imperturbável. A sala de reuniões do Sinédrio não distava muito do átrio do templo, onde se realizaria a macabra cerimônia. Apenas alguns metros e a caminhada terminava justamente no local onde se erguia o enorme altar dos holocaustos. Tudo estava preparado a caráter, como Saulo deixara perceber em seus propósitos. Ao fundo do pátio espaçoso, Estevão foi atado a um tronco para que o apedrejamento se efetuasse na hora precisa. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Cada sinagoga indicara o seu delegado, e, ao iniciar a cerimônia, como chefe do movimento, Saulo recebia um por um, junto da vítima, guardando nas mãos, de acordo com a pragmática, os mantos brilhantes enfeitados de púrpura. Mais uma ordem do moço tarcense, e a execução começou entre gargalhadas. Cada verdugo mirava friamente o ponto preferido, esforçando-se para tirar maior partido. Risos gerais seguiam-se a cada golpe. Poupemos-lhe a cabeça, dizia um dos mais exaltados, a fim de que o espetáculo não perca a intensidade e o interesse. Cada expressão do judaísmo acompanhava o verdugo indicado pelos maiorais da sinagoga com atenção e entusiasmo aos berros de morro traidor, feiticeiro.
Fere no coração em nome dos cilícios, exclamava alguém do meio da turba. Separa-lhe a perna pelos idumeus, secundava outra voz imprudente, deve ser, né? Imprudente, mais ou menos afastado da turba, seguindo de perto os movimentos do condenado, Saulo de Tarso apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado. De qualquer maneira, a morte do pregador do Cristo representava o seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Naquela hora em que focalizava tantas aclamações do povo de sua raça, se orgulhava com a decisão de que o levara a perseguir o caminho, sem consideração e sem tréguas. Aquela tranquilidade de Estevão, no entanto, não deixava de impressioná-lo bem no imo do coração, voluntarioso e inflexível. Onde poderia ele aurir tal serenidade? Sob as pedras que o alvejavam, aqueles olhos encaravam os algozes sem pestanejar, sem revelar temor nem turbação. De fato, amarrado de joelhos ao tronco do suplício, o moço de Corinto guardava impressionante característica de paz nos olhos translúcidos, de onde as lágrimas silenciosas corriam abundantes. O peito descoberto era uma chaga sangrenta. As vestes esfrangalhadas colavam-se ao corpo, empastadas de suor e sangue. O mártir do caminho sentia-se amparado por forças poderosas e intangíveis. A cada novo golpe, sentia recrudescer os padecimentos infinitos que lhe azorragavam o corpo macerado, mas no íntimo guardava a impressão de uma lenidade sublime. O coração batia descompassadamente. O tórax estava coberto de feridas profundas, as costelas fraturadas. Nessa hora suprema, recordava os mínimos laços de fé que o prendiam a uma vida mais alta. Lembrou todas as orações prediletas da infância. Fazia o possível por fixar na retina o quadro da morte do pai supliciado e incompreendido. Intimamente, repetia o Salmo 23 de Davi, qual fazia junto da irmã nas situações que pareciam insuperáveis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. As expressões dos escritos sagrados, como as promessas do Cristo no Evangelho, estavam-lhe no âmago do coração. O corpo quebrantava-se no tormento, mas o espírito estava tranquilo e esperançoso. Agora, tinha a impressão de que duas mãos cariciosas passavam de leve sobre as chagas doloridas, proporcionando-lhe branda sensação de alívio. Sem qualquer receio, percebeu que lhe havia chegado o suor da agonia. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam Marte nos seus minutos supremos. No auge das dores físicas, como se houvesse transposto infinitos abismos de percepção, o moço de Corinto notou que alguma coisa se lhe havia rasgado na alma ansiosa. Seus olhos pareciam mergulhar em quadros gloriosos de outra vida. A legião de emissários de Jesus, que os cercava carinhosamente, figurou-se-lhe a corte celestial, num caminho de luz, desdobrado à sua frente,
reconheceu que alguém se aproximava, abrindo-lhe os braços generosos. Pelas descrições que ouvira de Pedro, percebeu que contemplava o próprio Mestre em toda a resplendência de suas glórias divinas. Saulo observou que os olhos do condenado estavam estáticos e fulgurantes. Foi quando o herói cristão, movendo os lábios, exclamou em alta voz: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Viram então que duas mulheres jovens aproximavam-se do perseguidor com gestos íntimos. Dalila entregou Abigail ao irmão, despedindo-se logo para atender ao chamado de outra amiga. A noiva, terna, cingiu uma túnica à moda grega que mais lhe realçava o formoso rosto. Fosse pela dolorosa cena em curso, ou pela presença da mulher amada, percebia-se que Saulo estava um tanto perplexo e sensibilizado. Dir-se-ia que a coragem indomável de Estevão o levara a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto. Que homem era aquele, atado ao tronco do suplício? Aquele peito arfante, empastado de sangue, aqueles cabelos, aquele rosto pálido, que a barba crescida desfigurava, não seriam de seu irmão? Ah, como falar das ansiedades imensas, na surpresa imprevista de um minuto? Abigail tremia, seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói, que parecia indiferente no êxtase que o absorvia. Embalde, Saulo chamava-lhe a atenção discretamente, de modo a poupá-la de penosas impressões. A moça parecia nada ver além do sentenciado a esvair-se no sangue do martírio. Lembrava-se agora, afastando-se do calabouço, depois da morte do pai, foi assim mesmo que deixara Gesiel na posição do suplício. O tronco execrável, as algemas impiedosas e o pobrezinho de joelhos. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não me imputes este pecado. Isso dito, voltou os olhos para fixá-lo no verdugo amorosamente. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como os dias de julho na casa paterna. Era ela a irmãzinha amada, por cuja fé tantas vezes lhe palpitava o coração, de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele em espírito para lhe trazer as boas-vindas de um mundo melhor?
Quis bradar sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho, mas a garganta já não timbrava. A emoção dominara-o na hora extrema. Sentiu que o mestre de Nazaré lhe acariciava a fronte, onde a última pedrada abrira uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do sertão da montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Escutando as expressões do condenado, receber o olhar. Só um minutinho que entrou uma tela aqui. Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e limpo, Abigail não pôde dissimular angustiosa surpresa. Saulo, Saulo, é meu irmão, exclamou aterrado. Que dizes? Gaguejou baixinho o doutor de Tarso, arregalando os olhos. Não pode ser, enlouqueceste? Não, não, é ele, repetia, tomada de extrema palidez. É Gesiel, insistia Abigail assombrada. Querido, concede-me um minuto, deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto. Impossível, replicou o moço contratante. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava, torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia diferença do nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. Certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante. Sua índole sensível e afetuosa justificava o que, a seu ver, era um absurdo. Conjugando essas reflexões de um segundo, falou à noiva com austeridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas, até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra ouviste? É necessário não esquecer a respeitabilidade do local em que te encontras. Logo após, chamar um funcionário de alta categoria secamente. Manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. Senhor, respondeu o outro respeitoso, o condenado ainda não está morto. Não importa, vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora estreita. A determinação foi cumprida sem mais demora, enquanto Saulo mandou servir, de modo geral, aos amigos e admiradores, várias ânforas de vinho delicioso, por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, sem o carregado apreensivo, esgueirou-os quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém, em companhia da noiva. Atravessando os grupos que o saudavam, com frenéticas aclamações, o moço tarcense parecia aliado de si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço, delicadamente, mas não lhe dirigia a palavra. A surpresa emudecera. E se Estevão fosse, de fato, aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade, absorvidos em angustiosas reflexões, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou, minha tela apagou, só um minutinho.
ordenou a retirada dos auxiliares, fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura e, como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta, evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia. Estevão murmurou: Abigail. Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou, tomado de espanto. Que significava tudo aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem-amado da mulher escolhida. Que mecanismo destino engendrar a semelhante situação e havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não inspirara no bébano de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado relés criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Gesiel, exclamou Abigail, musculando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos, e soluçava. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo possível comover a destra quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, eu estou com Cristo. Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim? Jesus é o nosso Salvador, explicava o agonizante, no propósito de não perder os minutos que se escolavam célebres. Agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me. Foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te. Quando mal, torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã no desabafo. Só um minuto que entrou uma telinha aqui. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã no desabafo, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona o servo leal, não será antes um senhor cruel? O moribundo pareceu admoestá-la com um olhar. Não penses dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás a mim, ensinou-me a amar os próprios verdugos. Ela abraçava-o carinhosa.
desfeita em lágrimas abundantes, depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando o moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo contemplou sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. A voz do pregador do caminho, porém, estava agora rouca e quase imperceptível. Nas vascas da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecida. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão... A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Entretanto, sem saber por quê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de 1000 fogos, desprezar o orgulho de família e eleger Abigail para companheira de lutas, embora ele não conhecesse os ascendentes familiares. Amava-o pelos laços da alma, descobrira no seu delicado coração feminino tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. Ela sintetizava as suas esperanças de moço. Era o penhor do... Ainda vamos parar por aqui. Termina. Era o penhor do seu destino, representava a resposta de Deus pelos apelos da sua juventude idealista. Muito bem, vai ficar para o próximo capítulo. Certinho. Quase 8 horas, né? Você fecha o estudo, Genival? Fecha, pode deixar. Então, nós vamos agradecer muito a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso mestre maior, e a toda a equipe espiritual amiga, que sempre compartilha conosco dos estudos, sempre aproveita conosco, e queremos, assim, ofertar o que a gente tem de melhor no coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, se na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. E sempre perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos do mal, que assim seja.